Olá, meu nome é Fátima, sou colaboradora do Núcleo Espírita Semeador e é com muita alegria que eu venho hoje trazer essa palestra para você. Eu vou te convidar, caso você deseje cerrar os olhos, para a gente fazer a prece de início, pedindo forças a Jesus para o nosso entendimento. E assim, Pai amado, Mestre Jesus querido, os mentores desta palestra, do ensino no Núcleo Espírito Semeador, que estejam conosco e favoreçam que nós possamos entender, aprender e colocar em prática os ensinamentos aqui hoje passados. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o livro que nós usamos para fazer a palestra de hoje é o Livro da Esperança, que é escrito por Francisco Cândido Xavier, com a psicografia através do Espírito de Emmanuel. A lição é a 29 e o tema é Meio Bem. Iniciamos essa aula com uma frase que Jesus disse que está em Mateus capítulo 7, versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. É uma lição, né? Uma frase de Jesus para a gente pensar. Quando ele vem falando da porta estreita, é porque não é fácil seguir os seus caminhos, não é fácil conquistar o entendimento e perseverar no caminho do bem, né? Então, essa lição meio bem, ela vem mostrar para nós que nós, muitas vezes, atuamos dessa forma, fazendo meio bem. E, de forma muito prática, ela também nos traz a informação, o ensinamento de que o meio bem está, de alguma forma, ligado ao mal. E aí a gente pergunta, nossa, mas como assim, né? Pode um bem, seja ele meio ou não, estar ligado ao mal? E aí a gente vai avançando na lição e a gente percebe que muitas vezes o fazer o meio bem pode estar muito ligado à questão de fazer o outro sofrer. E aí a gente vai dar alguns exemplos, né? Alguns exemplos bem importantes que acho que nós vamos conseguir entender melhor. Nós estamos falando nesse momento de nós mesmos, de nós todos, né? Eu e você, nós temos também as dificuldades. Eu e você precisamos aprender. Eu e você precisamos melhorar, né? Então, a lição traz para a gente o entendimento assim, de quantos de nós achamos muito lindo, muito louvável o amor ao próximo, o desprendimento de algumas pessoas extremamente generosas. Porém, nós ainda não nos desapegamos o suficiente para romper, para ter coragem de romper com as garras do nosso apego, né? Na forma de doação total, que é o assunto de hoje dentro desse tema. E aí a gente continua dessa forma no movimento que é do mal, né? Não, temos aquela frase, né? Não é apenas necessário não fazer o mal, né? Mas nós precisamos também fazer o bem. Então, alguns exemplos mostram para a gente o seguinte: quantas vezes financiando tarefas beneficentes, mas nós cobramos depois tributos de gratidão? Em quantos momentos o ser cobra tributos de gratidão do outro a quem ele ajudou, multiplicando dessa forma os problemas, né? Ao invés de estar ajudando. Entrando muitas vezes em lares sofredores, levando carinho, levando palavra amiga, que nos solicitam,
mas muitas vezes solicitando concessões para a nossa pessoa. E isso muitas vezes entra como um golpe no coração de quem precisa, né? Oferecendo valiosa cooperação quando socorremos as aflições alheias, mas muitas vezes exigindo uma atenção especial, causando um grande constrangimento. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa se sente muito frágil e quando nós exigimos uma atenção, nós estamos às vezes colocando a pessoa numa situação difícil, porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa próxima daquela pessoa a quem eu ofereci a minha cooperação. E quando eu estou na companhia dela, ela tem a mim uma gratidão, com certeza, ou não, talvez, mas se eu exigir dela uma atenção especial, aquelas demais pessoas que estão ao redor dela é que de verdade são caras a ela, né? Então eu não estou causando algo bom, eu estou causando algo que seja constrangedor. Então a gente também muitas vezes alimenta os necessitados, mas a gente coloca uma carga no ombro deles. A gente acolhe uma criança em dificuldade, mas a gente reserva para ela, às vezes, um trabalho, um serviço no nosso lar, dentro da nossa casa, né? Às vezes a gente vai fazer uma troca, às vezes a gente até... Existem pessoas que às vezes vão realmente até em adoções fazerem isso, mas que num determinado momento vão colocar aquela criança para um trabalho, diferenciando dos seus próprios entes queridos. E isso é muito mais sofrimento do que amparo. Então isso é um meio bem, é um bem pela metade. Quando nós elogiamos um companheiro, uma companheira, mas com a intenção de que ele possa dizer a todos que foi elogiado por nós, né? Que nós é que elogiamos, que nós somos uma pessoa que somos boa em determinada situação, né? Muitas vezes nós protegemos um amigo na certeza de que estamos conquistando um parceiro e que ele, como se ele nos devesse então um favor para o futuro, né? E claro que todo cultivador tem esperança que a lavoura floresça. Todo cultivador tem esperança que as suas árvores deem frutos, que as suas raízes e plantas deem flor, deem verde, né, sombra. E a gente sabe que sim, todo plantio tem uma colheita. Porém, o que essa lição de meio bem nos fala, nos chama no entendimento, é que a gente não deixe que o egoísmo tome conta de nós, nesse sentido, né? Que a gente não deixe que a gente possa, através desse egoísmo, através desse pensar em mim, fazer com que as nossas ações elas sejam pautadas no distribuir 5 para colher 10, né? Ou 5.000. Então, efetivamente, o mínimo bem que a gente fizer, se ele não tivesse segundas intenções, se ele estiver sendo feito com amor, ele vai ser com certeza um bem imenso, um bem inteiro, se ele for uma doação total, né? Então, se a gente não imaginar o que aquilo pode custar para nós, se a gente não imaginar o que a gente pode receber em troca, se a gente não pensar quão grande está sendo esse sacrifício, tudo isso vai trazendo para nós o entendimento de que esse é um amor desprendido e de que essa é realmente uma ação importante que nós estamos fazendo, né? Então, o meio bem não é o mínimo bem. Meio bem é algo que a gente faz insinuado pelo mal. É algo que tem o mal como companheiro.
porque a partir do momento que nós fazemos e de uma forma como se nós fôssemos receber, como se nós tivéssemos a necessidade de angariar retorno, então isso com certeza não será algo bom para nós e não será bom para ninguém. Então o mínimo bem é, se nós pudermos fazer qualquer coisa, desde que seja com amor, com desprendimento, com serenidade, em paz, isso por menor que seja, será o bem total, será doação total, que é o que nós pretendemos aprender com essa lição, né? Que é o que Emmanuel, através do Francisco Xavier, vem trazendo para nós nessa lição, para que nós possamos aproveitar isso no nosso caminho, no nosso caminhar, né? Nós vamos nos precaver contra o sistema de meio-bem, por onde o mal se aproveita a partir da nossa força, a partir das nossas orações, a partir da nossa entrega, a partir da nossa boa intenção de fato, das nossas boas obras, de não esperarmos reconhecimento, porque nós já sabemos que o bem que nós fizermos, se aqueles a quem nós conseguirmos amparar, auxiliar, se ele tiver que ser para nós restituído, se ele tiver que ser para nós considerado através daquela pessoa a quem auxiliamos, a nossa recompensa já está paga. Então nós estamos aqui, mas nós não estamos preparando a nossa vida para o futuro espiritual, para um bom futuro espiritual, porque as nossas boas obras estão sendo recompensadas na Terra. E é isso. Se é isso que nós procuramos, então é isso que nós teremos. Por isso, a doutrina espírita ela vem nos auxiliar da seguinte maneira. Ela vem dizendo para nós que nós precisamos praticar com absoluto desinteresse. Nós precisamos praticar com coração aberto, com uma resignação do nosso tempo, sabendo que o que nós estamos empregando é por amor, né? Que nós possamos fazer sem reclamar, sem achar que é um peso, porque se for um peso, se for um sacrifício, não será algo feito com doação total, né? Então, o que a doutrina nos traz para que nós possamos aprender verdadeiramente é que nós devemos fazer a caridade. De fato, nós devemos fazer a caridade. E lá no na nossa lição, no capítulo 11 do Evangelho, no finalzinho do item 9, nós temos também uma fala do nosso irmão Fénelon, que diz o seguinte: amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o possível, o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada em paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Então, essa parte do Evangelho, ela é trazida para nós, para que nós possamos entender que existe uma grande força dentro de nós, que nós somos muito bem amparados, que nós somos pessoas que já temos um passo à frente quando nós entendemos que nós temos um entendimento.
Então, esse entendimento já nos mostra o que nós precisamos fazer. Então, o amor com relação ao próximo, a caridade no momento de julgar ou de pensar em julgar, né? A doação total quando nós queremos ajudar, porque se isso nos pesa, nós precisamos pesar o quão entendimento nós estamos absorvendo, né? Quanto disso nós estamos absorvendo. E na nossa lição também, no finalzinho, o nosso querido Emmanuel, ele nos mostra o seguinte: efetivamente, o mínimo bem vale por luz divina, mas se levado a efeito, vamos aqui dar uma olhadinha, sem propósitos secundários, como no caso da humilde viúva do Evangelho, que se destacou nos ensinos do Cristo por haver cedido de si mesma a singela importância de 2 vinténs sem qualquer condição, que nós possamos estar nos precavendo desse modo contra esse sistema de meio bem. Então, Emmanuel coloca o exemplo da viúva, né, lá do óbolo da viúva, que é uma lição que Jesus propôs para os seus discípulos, quando aquela mulher jogava aquela moeda lá no chamado gasofilácio, que era o lugar onde se depositavam as oferendas lá para o templo, e ela colocava lá uma moeda que era a sua última moeda, né? Uma viúva pobre, que não tinha condição de viver, não tinha uma opulência, como as outras pessoas que lá depositavam grandes somas de dinheiro. E aí Jesus ele propõe esse ensinamento, dizendo: olha lá, aquela viúva que colocou lá dentro do gasofilácio uma única moeda, a sua última moeda, tem muito mais valor no reino do céu do que esses ricos que colocam grandes somas, mas que de nada lhes fazem falta. Então, é onde nós podemos pensar e avaliar esse paralelo, o quanto é importante nós fazermos o bem de uma forma íntegra, nós fazermos o bem, uma doação total. Aquilo que nós formos fazer, que nós façamos até onde nós pudermos, que nós possamos pensar e conseguir nos organizar para fazer aquele bem que nós dermos conta, mas que ele seja feito de uma forma completa, de uma forma íntegra. E ele também nos coloca um exemplo de que uma estrada construída pela metade patrocina acidentes, que cobras penetram numa casa varando pelas brechas, que o bem pede doação total para que ele se realize no mundo. E por isso a doutrina espírita nos esclarece que ele precisa ser praticado com incansável devotamento. Quando se trata da nossa pessoa, não é lícito que nós reclamemos o bem para nós mesmos. E assim, nós vamos, mais uma vez, tentando nos aperfeiçoar mais um pouco naquilo que Jesus nos trouxe de lições, para que nós possamos continuar a nossa jornada, nos melhorando e fazendo cada vez o melhor para o nosso próximo, com muito amor, sem nenhuma intenção que esteja por trás das nossas atitudes, sem reservas, amando, sem reservas, amando inteiramente. E agora eu vou te convidar para que nós possamos também realizar vibrações, que é uma forma de doação de amor por todos os nossos semelhantes, pelos nossos irmãos, companheiros da Terra. E sinta-se à vontade, caso queira fechar os olhos, e em seguida nós
encerraremos a nossa palestra. E assim, Pai amado, Mestre amado Jesus, nós, juntamente com nosso anjo querido e todos os mentores, vamos até Ti, Mestre Jesus, Pai da vida, para que possamos, com todas as forças espirituais, com todo o amor que nos dá, juntar ao nosso amor e doar de dentro de nós os nossos melhores sentimentos, por todo o universo que criastes, Pai, pela paz na Terra, por todos os nossos irmãos, de todos os lugares, de todas as nações, pelos nossos governantes, por todos os governantes de todas as nações, por todos os lares do universo e principalmente por aqueles que se encontram em grande desequilíbrio por diversos motivos, Pai. Por todos aqueles que estão adoecidos do corpo e da alma, por todos os espíritos encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que ainda sofrem a falta de fé, Pai. E vibremos assim por todos os hospitais, por todas as clínicas, pelos moradores em situação de rua, por todos os nossos irmãos que se encontram em situação de drogadição, por todos aqueles que estão ao nosso redor e que nós podemos praticar o nosso bem inteiro com eles, com as suas necessidades, com muito amor, Pai, e sem nenhuma vaidade. Vibremos por nós mesmos e membros que somos dessa casa que nos acolhe, vibremos também pelo nosso núcleo espírita semeador, a fim de que no retorno dos seus trabalhos, como já está acontecendo, nós possamos estar sempre equilibrados e amparados pelo plano divino. Que assim seja, graças a Deus. Amado Pai, amado Mestre Jesus, é com muito amor, muita alegria e gratidão que peço sua permissão, Pai, para encerrar o Evangelho, para encerrar a palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima, se Deus quiser.